mistérios de Deus, fala das coisas escondidas. Quem ora no Espírito fala das coisas profundas de Deus. Graça e paz, amados. Quantos amam o Senhor Jesus? Então dá um abraço ao seu irmão e fala: que bom adorar a Deus com você, irmão. Aleluia. Abra sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo ao seu filho Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Quem achou, diga amém. São dos textos mais lindos da palavra de Deus. A coroa da vida de Paulo no Senhor. Ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. E como que ele terminou a sua carreira? Ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quem recebe essa palavra, diga amém. Repete esse versículo comigo: combati o bom combate, completei a carreira, faz assim com a mão, e guardei a fé. Quantos querem terminar a sua carreira com um testemunho desse? Aquele sentimento pleno em Deus, para a glória dele, de dever cumprido. Amém? Declaração são sobre nós, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, até onde você está disposto a ir com a sua fé? Qual é a natureza da fé que opera em você? Qual é? Qual é a estirpe? A raça? Jesus disse certa vez: olha, nem Israel eu achei fé como essa. Então a fé, ela tem níveis. Quando aquele centurião disse para o Senhor: não precisa ir na minha casa, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Jesus ficou impressionado com aquilo. Aquilo tocou tanto o coração do Senhor, que ele disse: nem em Israel eu achei fé como essa. Até onde essa dimensão de fé tem a ver com a graça de Deus, com a operação de Deus em nós? Eu creio que 100%. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você entender onde eu quero chegar. Até onde tem a ver com Deus essa fé? E até onde tem a ver com o seu quebrantamento, com a sua resposta? Até onde você deixa o seu espírito queimar com a palavra de Deus? Irmão, eu declaro sobre a sua vida nessa tarde que você vai viver uma fé diferenciada. Você vai viver uma fé digna de ser imitada. Hebreus capítulo 13 diz assim: obedecei os vossos guias, e atentando para o fim da vida que eles tiveram, imitai a sua fé. Interessante esse texto. Obedecer aos vossos guias, observe como é que eles terminaram a carreira, e imita a fé que eles tiveram. Então, amados, Deus quer nos libertar de toda manipulação do inferno para tentar nos parar. O Senhor quer nos colocar num lugar inalcançável pelos demônios.
pela carne, pelo mundo. Um lugar inalcançável. Um lugar chamado não tem mais volta. Então, pergunta assim para o irmão que está ao seu lado, mas eu preciso que você olhe nos olhos dele. Pergunta assim: até onde você está disposto a ir com a tua fé? Ou a sua fé ainda é uma fé da igreja, do departamento, da estrutura, da organização? Uma fé baseada num título que você tem, num treinamento que você recebeu? Ou a sua fé ainda é uma fé natural, humana, baseada em circunstâncias boas ou ruins? Porque se a sua fé ainda é essa fé, irmão, ela não é fé. Fé é o próprio Deus queimando em você, ardendo em você. Você é a sarça e o Senhor é o fogo, e Ele quer queimar em você. E as pessoas vão olhar para você e vão descobrir que você não se consome, e eles vão ficar impressionados com você. Eles vão olhar para a sua vida: por que o fogo está queimando e ele não se consome? E aí eles vão dizer assim: eu vou lá ver essa maravilha. E você vai começar a atrair as pessoas, porque eles vão ver que você não se consome, você não queima. Você queima, mas não queima. Aleluia. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Diga assim para o irmão que está ao seu lado: se o fogo está fazendo perecer as coisas em você, é porque essas coisas foram feitas de madeira, feno e palha. Mas se você está construído pelo Espírito Santo, fogo não tem nada a queimar, só a manifestar. Quando você é construído no Espírito, o fogo só manifesta. E quando você é construído na alma, aí o fogo queima, perece. E muitas vezes nós somos encontrados nus, porque ainda estamos tão apoiados na nossa mente, nas nossas emoções, na nossa vontade própria, nos nossos sonhos, no nosso humanismo encapado de cristianismo. Vou repetir: no nosso humanismo encapado de cristianismo. Porque, meu irmão, a fé mais alta é para quem já passou pela cruz. E quem passou pela cruz não é mais cabeça de si mesmo. Cristo é o seu cabeça. Do outro lado da cruz só tem um cabeça, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Levanta a sua mão e diga: Cristo é o meu cabeça. Então o que sobrou para a sua cabeça? Se Cristo é o seu cabeça, sobrou nada, irmão. Sua cabeça tem que se sujeitar, sua cabeça tem que obedecer. Então Deus, Ele quer nos levar a uma fé mais alta, uma fé, sabe, mais madura, uma fé que ultrapassa todos os limites do entendimento humano. A fé mais alta, ela ultrapassa todos os limites do entendimento humano. Recebe essa unção em nome de Jesus. Levanta a sua mão e diga assim comigo: a fé mais alta, ela transcende todos os limites do entendimento humano. Ela vai muito além. Quando a história de José começou a se desenrolar e tudo começou a dar errado, tudo começou a ser contrário ao que ele tinha visto em sonho, você percebe que em momento nenhum José se perdeu. Mas era para ele ter se perdido, porque cada etapa da sua vida gritava mais alto contra o sonho que ele teve, a revelação que ele teve. Cada etapa da sua vida era uma assinatura, era uma autenticação contrária. Não vai ser, não vai ser, não vai ser. Mas José não era mais preso na sua mente. E se você não é preso na sua mente, a circunstância não pode governar você, porque você transcende. Você chegou num lugar onde você está linkado com a soberania de Deus.
Você chegou num lugar onde o seu pensamento não te guia mais, suas emoções não te guiam mais. Aí você diz assim: pastor, mas dói. Dói mesmo, dói em mim, dói em você. Nós temos alma, a alma sente. Mas, quando você viu Jesus nesse nível, quando você foi marcado no Espírito nesse nível, mesmo sentindo dor, você não recua. Você não recua por causa da dor. A dor não tem poder de fazer você retroceder mais. Porque você viu Jesus num nível em que Ele marcou você com o próprio caráter dele. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Pessoas que retrocedem porque não viram Jesus, irmãos. Quem viu Jesus, ele nem sabe explicar por que ele não desiste, mas ele não desiste. Quem viu Jesus, ele tem uma perseverança sobrenatural. Quem viu Jesus, quando eu digo viu, eu não estou me referindo ao ver literal, ou sim ou não, eu estou me referindo a ver Jesus. Se foi literal ou foi no Espírito, é a mesma coisa. Mas quando você vê o Senhor, e você tem uma revelação dele, aquela visão marca o seu espírito com uma fé indesistível. Eu vou repetir isso. A visão do Senhor marca o seu espírito com uma fé indesistível. E nem você sabe explicar por que você não recua. Mas eu quero te contar hoje, é porque você viu Jesus. Você viu. E o que você viu registrou dentro de você o caráter dele. Quantos gostariam de ter uma revelação do trono de Deus? Não, é sério. Quantos gostariam de ter uma revelação dos querubins, dos serafins? Você gostaria de ter essa revelação? Você gostaria de viver nesse lugar no reino? Diga amém, Jesus. Sabe como que Deus te ensina sobre o trono? Não é te mostrando o trono, é te mostrando a cruz. O trono não é conhecido por vê-lo. O trono é revelado pela cruz, pelos sofrimentos de Cristo. Os sofrimentos de Cristo são a revelação do próprio trono de Deus. Porque, irmãos, Jesus sofreu num nível desumano. Não há palavras para descrever o sofrimento do Senhor. Quando eles cuspiram na cara dele, quando eles açoitaram ele, quando eles humilharam ele, sabe, no mais baixo nível de humilhação. Ninguém foi tão humilhado como Jesus. Mas em nenhum momento ele murmurou, em nenhum momento ele recuou, em nenhum momento ele parou de funcionar. Todo o seu sofrimento, por mais intenso que se tornava, não mexia com quem ele era no Espírito, não alterava quem ele era no Espírito. E eu declaro essa unção na sua vida em nome de Jesus. Eu declaro você inabalável, irmão. Eu declaro você inalterável. Eu declaro você marcado com o caráter de Cristo. Levanta a mão e diga: receba essa palavra. Diga comigo: o sofrimento de Cristo, ou melhor, os sofrimentos de Cristo, se com a mão, por mais intensos que se tornavam, nunca alteraram o seu caráter. Porque Jesus nunca negociava a sua consciência. Quando você negocia a sua consciência, a corrupção entra em você. Não é quando você peca, quando você falha, porque nós somos falhos. Isso não traz corrupção para nós. Mas quando você nega a sua fé, a escuridão te pega. O negar a fé é uma brecha para a escuridão entrar dentro de você. E se você continuar negando a fé, você vai ficar completamente cheio de trevas, a ponto que o seu entendimento vai ser entenebrecido. Como disse Paulo em 2 Coríntios, Deus deste século cegou o entendimento. Irmãos, é muito triste pessoas que estavam vivas e agora estão mortas, espiritualmente falando. Pessoas que tinham um espírito vivo para a palavra de Deus, mas eles foram negando a fé, eles foram recuando.
Eles foram abrindo mão. E hoje você conversa com eles, parece que eles voltaram à velha natureza. Eles voltaram à velha natureza. Eles não têm mais o brilho do Espírito. As coisas espirituais não fazem mais sentido para ele. Muitos desses, literalmente, vão num caminho sem volta e vão para o inferno mesmo, perdem a salvação. Morrem definitivamente. O Espírito Santo se retira deles, se afasta deles. Alguns se desviam, somem da igreja, outros estão caídos dentro da igreja. Jesus fala da parábola da ovelha perdida e da dracma perdida. A ovelha foi perdida fora, a dracma foi perdida dentro. Tem crente que morreu e foi embora, tem crente que está morto dentro da igreja. Porque a questão não é o lugar físico que você está, é se você se afastou da fé ou não. A fé é o elo de ligação entre você e o Espírito de Deus. Sacode o seu irmão e fala: não abandona a sua fé, irmão. Diga assim para o irmão que está ao seu lado: não se condene por suas fraquezas, não caia na culpa e na autocondenação, se arrependa sempre, receba o perdão. Sacode ele e fala: mas eu vou te falar uma coisa, irmão. Se você for negociando a sua fé, você poderá cruzar um caminho sem volta. Mas eu estou aqui como profeta de Deus para dizer: se você veio aqui hoje, é porque você não vai cruzar esse caminho. Você não vai cruzar esse caminho. Pelo contrário, você vai voar mais alto. Você vai voar mais alto. E você vai voar acima da tempestade. Então, quem foi marcado por uma visão espiritual, na profundidade que José foi, por exemplo, o entendimento natural perdeu o sentido. Porque se José fosse raciocinar a vida dele, irmãos, ele foi parar num poço. Depois ele foi vendido pelos irmãos. Imagina. Ele foi vendido. Nada a ver com o que ele tinha sonhado. Ele tinha sonhado que os irmãos, o pai e a mãe, se dobravam diante dele. E todos tiveram um entendimento natural daquele sonho. Que isso? Nós vamos se dobrar diante de você. E na verdade, esse se dobrar era a salvação deles. Mas ninguém entendeu. Ninguém teve o discernimento. E as coisas foram acontecendo tudo o contrário do sonho. Mas você percebe que José reinou no poço e por isso saiu do poço. Foi parar na casa de Potifar e a Bíblia diz, lá na casa de Potifar, que ele era um escravo. E José veio a ser homem próspero. Na casa de Potifar. E José veio a ser homem próspero. José é o tipo mais perfeito de Cristo na Bíblia. É o tipo mais perfeito de Cristo. José é o aspecto reinante da igreja. Ele não titubeava, ele não recuava, ele apenas continuava reinando. E da casa de Potifar, ele foi para a cadeia. Tudo contra. Meu querido, não é porque está tudo dando errado que você está errado. Porque não há derrotas para quem vive em Deus. Há processos. Você não está vivendo uma derrota, você está vivendo um processo. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Fala assim para o irmão que está ao seu lado: quando é que você vai analisar as coisas do âmbito espiritual, irmão? Sacode o seu irmão e pergunta para ele: quando é que você vai crescer e amadurecer? Quando é que você vai se tornar amigo de Deus? Amigo de Deus. Amigo de Deus. Aleluia! Lá baixou caramanda recalabanai. Gente que trocou a mamadeira pela espada. Então, para você entrar nessa fé que o apóstolo Paulo viveu, Paulo diz assim: gente, eu perdi todas as coisas. Paulo não disse eu ganhei todas as coisas, ele disse eu perdi todas as coisas.
Mas ele estava tão importando com isso que ele falou assim: para mim tudo que eu perdi é estrume, é refúgio, para me ganhar Cristo. Paulo era tão focado em Deus e na missão que Deus deu para ele, que nada tinha valor para Paulo. Era muito difícil fazer aquele homem ficar triste, irmãos. Era muito difícil colocar depressão naquele homem, porque a alegria dele era definitivamente o Senhor. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Amados, nas últimas escolas tem uma unção caindo aqui. Deus está mudando os nossos valores. Deus está mudando os nossos valores. Deus está mudando o nosso caráter. Deus está transformando as nossas entranhas espirituais. Porque Deus está formando aqui fundamentos sólidos, para Ele construir um prédio sólido, que nunca mais vai cair em nome de Jesus. Pessoas transformadas por dentro, pela visão que tiveram do Senhor. Repita isso. Uma vez mais. A última vez. Aleluia. Deus vai nos levar numa fé maior. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ter uma revelação do Senhor. Essa fé que não retrocede, ela está ligada ao quanto o seu espírito viu o Senhor Jesus. Essa fé mais alta, ela é produto de uma revelação de Jesus Cristo. Meu irmão, quando você tem uma revelação de Jesus Cristo, ela nunca fica velha. Ela nunca embota. Ela nunca perde o frescor. A revelação de Jesus Cristo, ela te mantém sempre aquecido no Espírito. Toda a força espiritual dessa fé vem do quanto o seu espírito tocou em Jesus Cristo. Toda a força espiritual dessa fé é o quanto você viu, encontrou, tocou, enxergou. Paulo disse: todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Por isso o apóstolo Paulo, quando escreve o livro de Efésios, que o livro de Efésios é o evangelho de Paulo. Você tem Mateus, Marcos, Lucas, João e Efésios. Efésios é o evangelho de Paulo. Paulo não pensou para escrever aquele livro passou por ele, irmão. Efésios é uma profecia do começo ao fim. Paulo começou a escrever e o negócio fluiu. Ele profetizou o tempo todo. A maior sentença da Bíblia está no capítulo 1 de Efésios. A maior sentença. Você começa a ler, aí não tem ponto mais. Acha lá para você ver. Não tem ponto. É vírgula, 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 vírgula. Não tem ponto. Paulo começa a dar uma sentença em Efésios capítulo 1 e ele não para. É a sentença mais longa da palavra de Deus. Está em Efésios capítulo 1. É o evangelho de Paulo. E nesse evangelho, Paulo diz assim: olha, eu oro por vocês. E ele não ora por dinheiro, por casa, por prosperidade, por cura. Ele não ora por crescimento da igreja. Sabe, Paulo está muito acima disso. Paulo diz: eu oro para que o Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da sua glória, da sua herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para nós os que cremos. Poder esse que ele exerceu em Jesus Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Irmãos, esse é o assunto de Paulo. O assunto de Paulo é Jesus Cristo. Fala assim para o irmão que está ao seu lado: esse nome nunca vai ficar velho na minha boca.
Não, é sério. Olha nos olhos dele e fala assim: ei, guerreiro, não importa o nível da guerra, toda vez que eu falar esse nome, vai ter mel na minha boca. Diga bem forte comigo: essa fé mais alta tem a ver com a revelação de Jesus Cristo. Diga mais forte: o quanto eu ouvi é o quanto eu creio. Mais forte, igreja: o quanto eu toquei nele é o quanto eu estou robustecido no Espírito. Segundo lugar, essa fé mais alta tem a ver com matar as juntas de bois. Primeiro, você precisa ver o Senhor. Segundo, você precisa entrar num lugar. Jesus, uma vez, um discípulo chegou para ele e falou assim: Senhor, eu vou te seguir aonde o Senhor for. Eu imagino que Jesus sorriu para ele assim, falou: rapaz, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem só tem um lugar que ele reclina a cabeça, é na palavra de Deus. Não, mas ele não disse isso. Disse, quando ele disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus já tinha matado todos os seus bois, todas as suas juntas de boi. Jesus entrou numa condição sem volta. Enquanto você tem um lugar para colocar a sua cabeça, Satanás tem como tirar a sua fé, sua paz e o seu descanso. Logo na frente, Jesus fala assim: segue-me. Aí eles disseram: Senhor, deixa eu sepultar meu pai, deixa eu despedi-los de casa. Aí Jesus falou assim: olha, quem colocou a mão no arado está falando de família. Quem colocou a mão no arado e olhar para trás, ou seja, quem substituir a sua missão pela sua família, não é digno do reino. Deus tem que arrancar nossas muletas, irmãos. Vou dizer novamente: Deus tem que arrancar nossas muletas. Enquanto eu tiver um lugar para reclinar minha cabeça, eu ainda não entrei num lugar inegociável de fé. Então não se desespere se você está no processo de perda, porque na verdade você não está no processo de perda, você está num processo de grande libertação. Você não está perdendo nada, você está ganhando tudo. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Fala assim bem alto comigo: o lugar de maior riqueza de um crente é quando ele não tem onde reclinar a cabeça. Hoje você tem cheque especial, você tem cartão de crédito, você tem seguro de saúde para tudo, você está todo segurado, irmão. Você tem salário, tem renda, você tem poupança, né? Você tem muitas habitações de Adão para fugir, mas Deus vai arrancar isso da sua vida, irmão. O sangue de Jesus tem poder? Tem mesmo, irmão, para te libertar disso. Está amarrado, pastor? Vamos ver se está amarrado então. Porque o diabo, você resiste, ele foge. O Espírito Santo, você não resiste não, meu irmão, porque ele não foge. Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando Elias lançou o manto sobre Eliseu, se Eliseu mantivesse as 12 juntas de bois, na primeira crise ele voltaria, irmãos. Ou sei lá, na terceira ou na quarta crise. Alguns voltam na quinta, na sexta, sétima. Mas se as juntas de bois existirem na sua vida, confia em mim, você vai voltar. Vou repetir: se as juntas de bois existirem no seu coração, confia em mim, você vai voltar. É questão de tempo. Você já está na mão do capeta. E o diabo sabe que mais cedo ou mais tarde você vai recuar.
Então o Senhor te diz: mate essa junta de bois. Agora, o que é isso na prática? Não é sair do emprego. Não estou falando isso. Então vou lá falar com o meu gerente, não quero cheque especial. Não, querido. Na prática é um lugar de mortificação. É um lugar no espírito, onde isso aí morreu dentro de você. Quantos vão orar mais em línguas aqui? Diga amém, Jesus. Levanta a sua mão bem alto e fala assim comigo: há um lugar no espírito, onde as coisas que me fazem recuar morrem. É tão fácil aplaudir, né, irmãos? É tão fácil aplaudir. Irmãos, eu amo vocês, sabia? Mas eu não sei se vocês vão estar aqui daqui 5, 6 anos. Talvez a maioria não vai estar. Porque você me ouve dia e noite, mas não entende. Você não entende, irmão. Muito poucos entendem. Jesus disse assim: aquele que metia a mão no meu prato foi o que me traiu. É o que vai me trair. É o que mete a mão no meu prato. Pastor, você está me desanimando. Não, eu estou te vacinando. De alguma maneira eu tenho que chacoalhar você e acordar você. Pessoas que andavam do meu lado, irmãos, hoje são meus inimigos. Porque vida no espírito é um negócio assustador para a carne. Você já foi no frigorífico quando o boi está para morrer? Vida no espírito é aquilo lá, meu irmão. O olho do boi fica esbugalhado assim, ó. Ele sabe que está chegando a morte. Isso aqui é um matador, ó. E aí as pessoas vão embora, porque é assustador. A morte assusta. Mas quando você ultrapassa esse lugar, e poucos ultrapassam, mas alguns ultrapassam. Alguns ultrapassam. Eu tenho visto isso. O funil vai fechando, de repente, pá, entrou. Opa, entrou. Aí daqui a pouco, opa, outro entrou. Eu declaro que você faz parte dos que vão entrar. Mas isso não é fruto de uma escola, de uma palavra do homem. Isso é fruto de você ver o Senhor. Isso é fruto da mortificação que vem pelo Espírito. Quando você literalmente mata as juntas de bois dentro de você. Deixa eu ler um texto aqui em Hebreus 11 com vocês, para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. E essa unção vai cair aqui hoje. Irmãos, vai cair uma unção muito poderosa aqui hoje. Você vai sair daqui em outro nível de fé. Certas arrumações do diabo na sua vida hoje estão caindo por terra. Sabe, certos avanços do diabo estão sendo destruídos. O diabo vai recuar aqui essa tarde. O diabo está perdendo território na sua alma. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Olha o que está aqui em Hebreus capítulo 11. Hebreus 11. Versículo... Achei aqui. Hebreus 11, versículo 13. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Verso 14. Porque os que falam deste modo
manifesta ou está procurando uma pátria. Agora olha o verso 15. Eu falo e você repete forte comigo. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Por que eles não voltam? Porque eles nem lembram o caminho de volta. Há um lugar no espírito que você esquece o caminho de volta. Você vai esquecer o que é incredulidade. Você vai esquecer o que é desânimo. Você vai esquecer o que é recuar. Você nem vai saber explicar por que que você continua na frente de batalha. Por que que você continua defendendo o seu campo de lentilha. Por que que você continua rasgando o caminho profético. Porque no que diz respeito a você, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Se na verdade se lembrassem de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Irmão, isso aqui é muito forte, está na Bíblia. Sabe o que significa isso na prática? Significa que no calor da guerra, não vem em você a atitude de fazer o que você fazia. Você só sabe andar para frente. No calor da guerra, não sobe em você, você nem lembra de agir na incredulidade. Você não tem esse programa mais. Esse programa foi deletado. No calor da guerra, o que vem em você é mais fé, e mais fé, e mais fé. Você é sempre direcionado para cima. Se lembrassem de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Por que você não vai recuar? Porque eu não me lembro mais como é que é ser incrédulo. Dá glória a Deus, irmão. Como é que a doença governa uma pessoa dessa? Não governa. Como é que a pobreza e a falta de dinheiro governam uma pessoa dessa? Não governa. Como que o pecado governa uma pessoa? Não governa. Você não sabe, você desaprende a pecar, irmão. Você desaprende a duvidar. Você desaprende a ser terreno. Você está tão mergulhado no Espírito que o céu é mais real para você do que a terra. Então faz assim com a mão, diga: em primeiro lugar, vê o Senhor. Segundo lugar, matar as 12 juntas de bois dentro de mim. Faz assim com a mão, no nível que eu nem me lembro delas mais. O que é a murmuração? É a lembrança negativa de algo em você que ainda não morreu. Murmuração é uma lembrança negativa, é uma expressão de uma alma que ainda está cativa no passado. Nas cebolas do Egito, nos pepinos, nos alhos do Egito. Mas o Senhor vai deletar isso de você. E você vai ter um olhar só para o céu, olhando firmemente para o Autor, olhando firmemente. Pastor, e quando eu tiver resposta, você vai continuar olhando para o Senhor? Pastor, e quando eu não tiver resposta, você vai continuar olhando para o Senhor? Pastor, e quando eu estiver no monte, você vai olhar para Ele? E quando eu estiver lá no mais profundo vale, você vai continuar olhando para Ele. A visão do Senhor registrou no seu espírito uma condição imutável. Irmãos, nós não temos ideia do que está vindo sobre a terra. Mas o nível de treinamento que o Espírito Santo está dando para quem está indo para a escola do Espírito é uma dica. Querem que eu repita isso? Eu vou repetir.
Nós não temos ideia, irmãos, do que está vindo sobre a terra. Jesus falou assim: ai das que estiverem grávidas naqueles dias. Ai. Mas o tipo de treinamento espiritual que o Senhor está trazendo sobre nós é uma dica do que está vindo sobre a terra, porque Deus sempre chega na frente do diabo. Tudo que você está passando, irmão, é só um treinamento, irmão. A pancada está vindo aí para frente. Você não viveu guerra ainda não, irmão. Comer, vestir, isso não é guerra não, irmão. Sua família ir contra você, isso não é batalha não. Não é guerra não, mas isso é guerra, mas isso é café pequeno. O que Deus vai fazer na sua vida vai marcar gerações. O que Deus vai fazer na sua vida vai marcar a história. Porque você vai se tornar alguém inatingível por Satanás. Inatingível por Satanás. O diabo vai olhar para você, ele vai chegar a uma conclusão: quanto mais eu o ataco, mais ele avança. Pastor, e ele vai parar de atacar? Nunca, porque ele é o diabo. Nem Deus vai deixar de te abençoar, porque ele é Deus. E nem você vai deixar de vencer, porque você é mais do que vencedor. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Então faz assim comigo: vê o Senhor matar as 12 juntas de bois. Terceiro lugar, querido, se você quiser entrar nesse nível mais alto de fé, seja filho. Seja discípulo. Lave os pés de Elias. Sirva o profeta. Entenda que hoje o manto está com ele, não está com você. Você não é detentor do manto, você é perseguidor do manto. Então o seu tempo agora é ser discípulo. O seu tempo agora é ser filho. O seu tempo agora é aprender a obediência pelas coisas que você está sofrendo. Seja filho. Eliseu recebeu porção dobrada, mas ele foi filho, e ele foi um filho diferenciado. Quando Elias estava para ir embora, Elias começou a gelar Eliseu, começou a cortar ele. No momento que Elias devia mais investir em Eliseu, no momento em que Elias devia estar mais tempo com Eliseu, tipo assim, eu estou indo embora, eu vou dar meus últimos momentos para Eliseu. Sabe o que Elias fez? Começou a secar ele. Fica aqui, o Senhor me envia para o Jordão, para Jericó. Fica aqui, porque o Senhor me envia para o Jordão. Fica. Essa era a palavra para Eliseu. Mas Eliseu falava assim: eu não te deixarei. Meu irmão, você não tem ideia do quanto a sua alma vai gritar para você deixar de ser filho. Mas ser filho é uma das chaves que vai te levar no lugar mais alto. Porque Deus não está te formando apenas como um irmãozinho abençoado na igreja. Deus está te formando como um pai espiritual. Quando eu falo pai aqui, eu estou generalizando, homens e mulheres, amém? Deus está te formando como um pai. Mas como é que você vai ser pai se você não sabe ser filho? Só sabe ser pai quem aprendeu a ser filho. O filho tem um coração de servo. O filho tem um coração ensinável. O filho tem um coração que discerne o manto. O filho separa as coisas. O filho não está olhando para a nudez de Noé. O filho está olhando para a palavra de Deus sobre Noé. O filho já está cansado de saber que o homem é um homem, mas há uma unção sobre ele, e é por causa dessa unção que ele está seguindo o Senhor. Então Deus te diz nessa noite: nunca perca um coração de filho, porque o dia que você perder um coração de filho, você vai perder o manto. Muitos irmãos morrem no caminho, se perdem no caminho, olha para mim, porque cortam a cabeça de João Batista. Pastor, eu não entendi. Então vai orar em línguas, porque é muito profundo o que eu estou falando agora. Deus levantou um João Batista na sua vida. Corta a cabeça dele não, meu irmão. Porque Herodes cortou a cabeça de João Batista. E sabe o que aconteceu quando Herodes encontrou com Jesus? Jesus não trocou com ele uma palavra.
palavra. Herodes falava, porque Herodes era doido para conhecer Jesus. Ele procurou conhecer Jesus, ele tentava, mas não conseguia. O dia que Jesus parou na frente dele, ele falou, Jesus ficou mudo. Jesus entrou mudo, saiu calado. Isso nunca vai acontecer conosco. Tem coisa mais triste do que você encontrar uma pessoa que estava na unção e não está mais, porque ele cortou a cabeça de João Batista. Ele perdeu a unção, perdeu o manto. Isso não vai acontecer com você, irmão. E mais, solte João Batista. João Batista é aquela unção que te confronta. João Batista é aquela unção que põe o dedo no seu nariz. João Batista é aquela unção que vem para trazer arrependimento, mudança. Aí Herodes pegou, prendeu João Batista, tirou João Batista da mídia, tirou João Batista da multidão, prendeu, e diz a Bíblia que ele ia lá ouvir João Batista. Marcos capítulo 6, Herodes ia lá ouvir ele, ficava perplexo com a pregação dele, babava da pregação dele, mas mantinha João preso. E quando você mantém João preso, ou seja, quando você limita a sua obediência, mais cedo ou mais tarde, Herodias vai enviar sua filha, e ela vai dançar para você, meu irmão, e você vai se colocar numa situação difícil. Porque aí aconteceu uma situação, filha da rainha dançou, Herodes ficou tão impressionado, era seu aniversário, aí ele falou para ela, pede o que você quiser que eu vou dar. Olha a palavra de um rei. Ela falou com a mãe, mãe, o que eu peço? A mãe pede a cabeça de João Batista. Então, é um processo de queda. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Primeiro você prende João Batista, depois você mantém ele limitado, daqui a pouco o diabo arma uma situação e você, Irmãos, eu conheço tanta gente assim. Eu poderia contar histórias para vocês aqui assustadoras, irmãos, para tentar te alertar, tentar te acordar, para que você escolha dentro do seu espírito, eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Com dinheiro, eu vou até o fim. Sem dinheiro, eu vou até o fim. Com ovo frito no prato, aleluia, eu vou até o fim. Chegou a picanha, eu vou até o fim. Você é marcado para ir até o fim. Chama alguém pelo nome, diga, fulano é até o fim, meu irmão. Não, chama alguém pelo nome e diga, fulano é até o fim. Deus está te levantando para completar a sua carreira. Não é quase terminar, não é quase alcançar, quase fui curado, quase venci. Não, querido, é totalmente vencer. Pastor, mas quando é que eu vou sair desse buraco, dessa escravidão, dessa cadeia, eu vou para o trono? Calma, irmão. Porque na verdade o trono nem é o trono que você está pensando. O trono é um lugar que você vai aprender agora a viver no Espírito. O trono não é uma coisa visível, que agrada a sua alma. O trono é um lugar no Espírito. José sempre esteve no trono. José sempre esteve no trono. E porque ele sempre esteve no trono, Deus pôde sempre promovê-lo a um lugar mais alto. E porque ele não saía daquele trono, Deus sempre o promovia a um lugar mais alto. Ele sempre entrava numa dimensão maior. O que é o trono? É a condição que a palavra de Deus produz em você. Repete isso comigo, trono. Mais forte, igreja, trono. É assim com a mão. É a condição que a palavra de Deus gera em mim. Mais forte, quando Deus fala,
Ele estabelece um trono. Cada palavra que Deus me deu são tronos espirituais, onde eu estou assentado por fé. O Senhor te diz: reina na tua saúde, reina no teu casamento, reina na tua família, reina nas tuas finanças, reina na tua alma, reina no teu ministério. Agora, o que é reinar? É estar sujeito à palavra de Deus, enquanto Ele é soberano na sua vida. Gostei desse aleluia, Ricardo. Foi um aleluia consciente, cheio de revelação. Então você precisa ver o Senhor, matar as 12 juntas de bois, e você precisa ser filho. Pergunta para esse irmão que está ao seu lado assim: você continua filho? Sacode o seu irmão, pergunta de novo: você continua filho? Ou João Batista já está na cadeia aí dentro? Sacode o seu irmão, fala forte. Se João Batista continuar preso aí dentro, você vai acabar cortando a cabeça dele. É inevitável. Solte João Batista e prenda a sua carne. Aleluia! Recebe essa palavra, irmão. Quarto lugar. Quarto lugar. Se você quer entrar nessa fé que transcende tudo, você precisa ver o Senhor, matar as juntas de bois, ser filho, amém? E você tem que escolher o caminho da perseverança, em detrimento a toda frustração que a sua alma tente te propor. Você tem que entrar no lugar em que você nunca mais se escandaliza. Jesus disse: bem-aventurado aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. Porque, meu irmão, na jornada da fé chega um ponto que ou você se edifica em Cristo, ou você se escandaliza. E os que se escandalizam, ou se perdem lá fora, ou se perdem aqui dentro. Mas se perdem. E aí vem Pedro e diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser. Sabe, isso que a sua carne odeia, isso que a sua alma está gritando contra, é o que Deus tem para a sua vida. A pedra que os construtores rejeitaram, essa, você quer saber o caminho? Descubra aquilo que a sua carne é contra e vai atrás. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Levanta a mão e diga: eu recebo. Fala assim forte comigo, fala forte, diga assim comigo: excelente sinal. Para não errar, é fazer exatamente o contrário que as minhas emoções estão propondo. Suas emoções são um indicador daquilo que você não deve fazer, porque elas mentem. Suas emoções são um indicador daquilo que você não deve fazer, porque elas mentem. Então a pedra que os edificadores rejeitaram. Observe o que a sua alma está rejeitando, irmão. Na hora da crise, da dor. Vem um antibiótico assim, se põe na boca. E o Espírito Santo fala assim: bebe. Você, Mas está amargo, Senhor, eu sei, foi eu que fiz. Mas está muito amargo, Senhor. Ótimo, beba.
Coma as ervas amargas, e a doçura de Cristo vai aparecer na tua vida. Não, me ajuda aí, gente. Então, glória a Deus. Fala para o irmão que está ao seu lado, mas fala forte. Coma as ervas amargas, e a doçura de Cristo vai aparecer na tua vida. Aleluia! Corre calabachocotorrebalabarai. Ó Senhor Jesus, ensina-nos a conhecer a tua mente, o teu entendimento, a tua palavra. Leva-nos, Senhor, nesse lugar onde nós vemos o Senhor, e o Senhor mesmo é a luz que guia nossos passos. Leva-nos, Senhor, nesse lugar de mortificação, no nível em que nós esquecemos o caminho de volta, Pai. Leva-nos, Senhor, nesse lugar onde nós somos filhos, somos discípulos, temos um coração quebrantado, ensinável, somos como crianças nas mãos do Teu Espírito, Pai. Discípulos. Pai, gera em nós esse caráter perseverante, que come o prato que está na nossa frente, se é vindo do Teu Espírito. Quem recebe essa palavra, diga eu recebo. Meu irmão, persevera. Não se dê o direito de desistir. Não há afronta do inferno capaz de tirar de você o direito de escolha. Eu lembro uma palavra que o Senhor nos deu há uns 2 anos atrás, talvez, vocês vão lembrar. A cruz é vergonhosa. Quem lembra? A cruz é dolorosa. A cruz é injusta, mas a cruz é vitoriosa. Levanta a sua mão e diga: a cruz é dolorosa. Um pouco mais forte. A cruz é vergonhosa, a cruz é injusta, mas é totalmente vitoriosa. Ah, pastor, mas eu desci da cruz um pouquinho. Então volta para lá, irmão. Eu abandonei a cruz 5 minutos. Pois é, aqueles foram 5 minutos que não existem na sua história diante de Deus. Deus só contabiliza os tempos em que você esteve crucificado. Volta para lá. Quando a Bíblia diz assim, lembra onde caíste, está se referindo ao tombo que você teve com a cruz no ombro. E aí você se escandalizou e deixou a cruz e continuou sem ela. Volta lá e pega a cruz. Dá um sorriso para o seu irmão, abraça com ele e pergunta assim para ele assim: você quer ter razão? Ou você quer uma coroa na eternidade? Quantos querem uma coroa na eternidade? Então é com vocês que o Espírito Santo falou nessa tarde. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade
de voltar. Eu não sei que tipo de contradições a sua alma está te propondo. Talvez uma pressão familiar, uma decepção com a igreja, com o homem, um desânimo circunstancial, uma situação que nunca se resolve, parece, na sua vida. E tudo isso é um somatório que tem gerado energias terríveis nas suas emoções. Mas se você estiver edificado no Espírito, mesmo que a sua alma grite, você não recua. Você não recua. Então o diabo tem que saber que você vai orar mais no Espírito Santo. O diabo tem que saber que você vai receber o avivamento prometido para a tua vida. Vou falar de novo. O diabo tem que saber que você vai receber o avivamento prometido para a sua vida. Vou dizer novamente. O diabo tem que saber que você vai receber o avivamento prometido para a tua vida. Você não tem outro motivo de viver, de existir. Você existe para trazer o reino dos céus para a terra. Amém? Levanta as suas mãos e começa a falar em outras línguas e agradecer a Deus. Diga: Senhor, obrigado pela tua palavra. Shorrekatalamanda rekaralarabara. Sherianda rekalabara. Pai, nós te adoramos, Pai. Te adoramos, Pai. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Senhor. Aleluia, Deus. Cheque,